Meus amados, pode tomar o seu assento, cumprimente o irmão que está do seu lado, dê uma palavra de vitória, dê uma boa noite, fala assim, como é bom tê-lo aqui conosco essa noite. Como nós aprendemos no domingo passado, a importância de nós estarmos congregando, é importante que nós estarmos juntos, reunidos. Então, glória a Deus pela oportunidade que o Senhor nos concede essa noite de estarmos aqui. Amada igreja, hoje nós estaremos encerrando a série Os 9 Desertos. Então, hoje nós vamos estar encerrando essa série com uma palavra que eu tenho certeza que Deus vai falar muito aos nossos corações. Nós vamos falar sobre o deserto de Zim, o deserto de Zim que nos traz e nos mostra a questão do sustento do Senhor para conosco. Então, eu tenho certeza que você vai perceber o quanto Deus trabalhou durante esses oito quartas-feiras, e nessa nona Ele vai contemplar tudo aquilo, completar tudo aquilo que Ele preparou para nós. Amém? Você está preparado? Ih, não. Vou perguntar de novo, você está preparado? Então, abra a sua Bíblia, lá em Êxodo, lá no livro de Êxodo, capítulo 16, versículo de número 1. E você que foi encontrando Êxodo, capítulo 16, verso 1, eu peço por gentileza, ficar de pé mais uma vez. Nós vamos estar lendo, fazendo a leitura inicial da mensagem, do versículo de abertura da mensagem dessa noite. Então, você que achou Êxodo, capítulo 16, verso de número 1, se coloque de pé. Êxodo, o segundo livro do Pentateuco, o livro que vai descrever o momento da saída do povo de Deus, né, o povo de Israel do Egito, saindo do Egito, atravessando o Mar Vermelho, e nós vamos chegar nesse momento onde depois que passa o Mar Vermelho, depois do cântico lá de Moisés, nós estamos vendo um povo se mexendo, o povo andando, o povo caminhando até a terra prometida. Mas nesse caminho, o povo primeiro passa por um deserto. E esse deserto que nós vamos ver, e vamos ler e meditar essa noite, que diz assim: partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Zim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Oremos. Deus amado, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai. Obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade que concede a cada um de nós que estamos aqui presentes essa noite, a cada um de nós que está ouvindo essa mensagem. Muito obrigado, Pai, por esta oportunidade de poder ouvirmos a Tua voz, Senhor. Nós pedimos em nome do Senhor Jesus, Pai, fala conosco, que nada desse mundo exterior, que nada da nossa carne venha nos impedir de ouvir a Tua voz, que venhamos a sair daqui essa noite diferente da qual entramos, que não venhamos a aceitar sair daqui essa noite sem sentir a Tua presença, Pai. É isso que nós pedimos, Pai. E oramos em nome de Jesus também, solicitando e pedindo que o Senhor venha me esvaziar e encher-me com o Teu Santo Espírito, para que da minha boca não venham sair palavras vindas diretamente da minha mente, do meu intelecto, da minha vontade, mas que venham sair palavras da minha boca, vindas diretamente do Teu trono e do Teu rio de águas vivas, Pai. É isso que eu oro, é isso que nós oramos, e oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Pode tomar o seu assento. Meus amados, chegamos ao nono deserto. E nessa caminhada dessas quartas-feiras, você que esteve presente em todas ou em boa parte, você pôde perceber que Deus foi trabalhando com cada um de nós de forma diferente. Deus trabalhou conosco em cada um dos desertos. Nós vimos o deserto de Jericó, nós depois passamos pelo deserto de Zim, depois nós passamos pelo deserto da Judéia, depois nós passamos pelo deserto do Sinai, depois nós caminhamos no deserto de Berseba, depois nós fomos pelo deserto de Zif, depois nós andamos no deserto de Damasco, e depois nós andamos no deserto de Parã. E agora nós chegamos no deserto de Zim, o deserto do sustento de Deus. Assim como é a nossa caminhada com Deus, assim como é a nossa vida com Deus, nós chegamos no momento onde nós temos que aprender que o nosso sustento,
que as nossas necessidades serão providas por Deus. Não é a sua força, não é a minha força, não é a força daquele que está do seu lado, não é a força do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua avó, do seu tio, da sua tia, do pastor, do missionário, do seu líder ministério que vai suprir a sua necessidade. O que vai suprir a sua necessidade, o que vai te trazer sustento é a palavra de Deus. É a presença que nós vimos lá no deserto de Parã, é a presença de Deus na sua vida. E nós vimos que e nós estamos num contexto do povo de Deus, um contexto muito interessante. O povo que havia ficado cativo mais de 400 anos dentro do Egito, era um povo que agora estava liberto do cativeiro. Era um povo que há poucos dias havia contemplado um dos maiores milagres que eles já puderam contemplar. É lógico que eles viram todas as pragas do Egito. Mas o milagre de um mar se abrir e eles passarem, em vez de barcos, em vez de canoas, em vez de a nado, e eles passarem de pé enxuto em meio ao mar vermelho e chegarem do outro lado e ver que o mar se fecha e todos os cavaleiros de Faraó e o Faraó são engolidos pelo aquele mar. E eles podem perceber, eles começam a perceber que Deus é o seu sustento. E aí nós chegamos e nós vimos que o povo de Deus começa a caminhar no deserto. Caminhada no deserto não é fácil. O povo de Deus, ele havia tido no Egito, mesmo sendo escravo, ele tinha lá a sua casa, ele tinha o mínimo de comida, ele tinha lá o seu afazeres, mas, entre aspas, nada faltava, entre aspas. Mas nós podemos perceber que agora o povo estava liberto, o povo estava livre, e Deus deveria ser o seu sustento. Mas nós encontramos aqui o primeiro obstáculo, a primeira dificuldade que o povo de Deus percebeu e sofreu, e que tem muito a ver com o que acontece conosco nos dias atuais. Leia comigo o versículo 2 e 3, que diz assim: toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhes, os filhos de Israel, quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxeste a este deserto para matar de fome toda esta multidão. O primeiro ensinamento que o deserto de Zim nos traz com relação ao sustento de Deus é que nós não devemos olhar para trás. Nós não devemos olhar para trás e falar assim, poxa, antigamente eu tinha isso, antigamente eu tinha aquilo, antigamente fazia aquilo, eu fazia aquilo outro. Não, meus amados. Deus te tirou de algo ruim. E hoje Ele quer te colocar e Ele te coloca em algo bom, em algo agradável, em algo perfeito. Não há imperfeição naquilo onde Deus te colocou. Não havia imperfeição, não havia erro no deserto que Deus havia colocado o povo de Deus. Mas o povo começa a murmurar contra Moisés e contra Arão. E começa a pensar e lembrar, poxa, como era bom no Egito. Era melhor ter ficado lá, porque eu ia morrer de barriga cheia. Porque iríamos morrer, mas não de fome. Quantas vezes você já escutou isso? E o nosso Senhor Jesus, Ele nos dá um alerta, lá em Lucas, no capítulo 17, versículo 35, quando Ele fala, lembrai-vos da mulher de Ló. E aí se você lembrar bem, se você já leu essa passagem, você vai lembrar que a mulher de Ló, quando Ló, sua família, está saindo ali da cidade de Sodoma e Gomorra, ela olha para trás. E aí ela vira uma estátua de sal. E aí Jesus fala lá em Lucas, lembrai-vos da mulher de Ló. Meus amados, nós não devemos olhar para trás. Você está aqui hoje, você está caminhando com Deus. Olhe daqui para frente. Não comece a querer ver, lá atrás, aquele relacionamento, a minha vida era daquele jeito, naquele emprego. Meus amados, Deus tem o seu melhor. Deus tem o melhor para dar para a sua vida.
Deus tinha o melhor para a vida do povo de Deus. Era uma terra que mana leite e mel. E o povo murmurando, querendo comer carne e pão do Egito. Deus quer te dar o melhor e você está querendo voltar ao Egito. Deus tem algo para a sua vida e você está olhando o Egito. Meus amados, nós temos que seguir em frente. O povo de Deus começou a murmurar, começou a falar contra Moisés, contra Arão, porque eles não tinham, naquele momento, algo o que comer, algo ali para colher e, de repente, comer naquele momento, estavam com fome. Mas Deus é o nosso sustento. O seu sustento não está no seu emprego. O seu sustento não está, de repente, na sua aposentadoria. O seu sustento não está, de repente, não está no seu salário, não está no seu familiar. O seu sustento está em Deus. Então, não se desespere, não murmure contra Deus, se porventura você esteja passando por um momento de deserto. Porque se você está passando pelo deserto, saiba que é uma passagem. E Deus vai te mostrar e vai te levar a uma terra que mana leite e mel. Mas se você começar a caminhar e querer mudar o seu itinerário, e querer olhar para trás, de repente querer voltar para o Egito, saiba que o sustento de Deus, dessa forma, não conseguirá te alcançar. Mas olha o que diz a palavra de Deus no versículo de número 4, acompanhe comigo, versículo 4. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. O segundo ensinamento do deserto de Zim para nossas vidas, essa noite, é que nós devemos entender, primeiro, não olhar para trás. E segundo, nós devemos aguardar, esperar em Deus. O sustento do povo de Deus viria do céu. O pão de cada dia cairia do céu. E eles não podiam guardar para o outro dia. Mas no outro dia, Deus viria novamente e derramaria o pão de cada dia. Meus amados, Deus nos sustenta. Deus vai te sustentar. Deus vai suprir a sua necessidade. Por isso, creia. Creia naquilo que Deus fala ao teu coração. Deus está falando que vai ser curado, que vai ter libertação, creia. Deus fala ao teu coração que você vai conseguir uma vaga num vestibular, a vaga no concurso, creia, não desista. Não queira armar e trazer subterfúgios, outros caminhos para que você possa chegar ao teu objetivo. Porque você pode até acelerar, de repente, uma chegada em tal lugar. Mas esse lugar que você vai chegar não vai te trazer coisas boas, não vai ser bom, não vai ser perfeito, não vai ser agradável. O povo de Deus estava ali murmurando contra Moisés e Arão. E aí Deus fala: Moisés, eu vou fazer chover do céu pão. Todos os dias o povo sairá do seu lugar, irá colher e irá comer do maná. Ou seja, o povo precisava também sair e colher. O povo precisava também sair e agir. Então, o esperar em Deus não é eu ficar sentado na minha casa e aí eu falo assim: Deus, abre uma porta de emprego para mim. Deus, olha, que eu venha ganhar X valor, que eu venha trabalhar em tal lugar, mas se eu não saio à procura, se eu não saio a melhorar o meu currículo, ou então a estudar, não adianta eu querer passar se eu não estudo. Deus é justo. E aí Deus fala: olha, o povo sairá e colherá. O povo tinha que sair e colher. O povo tinha que ir lá ter a sua ação para buscar aquilo que Deus tinha para a sua vida. Nós temos que buscar as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas.
Nós temos que agir conforme a vontade de Deus. Eu tenho que ler a palavra de Deus, eu tenho que ler as Sagradas Escrituras e eu tenho que viver a palavra de Deus. Não basta conhecer, eu tenho que viver. Espere em Deus. Tem muito crente querendo dar um jeitinho, querendo arrumar soluções. Ai, Deus ainda não respondeu, então eu vou fazer desse jeito. Eu vou fazer desse outro jeito. E eu vi ali que eu posso conseguir de outra forma. Meus amados, espere no Senhor. O povo, de repente, poderia voltar ao Egito. O povo, de repente, poderia ir em outra cidade, ali perto do deserto de Zim, que ficava entre o Sinai e Elim. De repente, poderia procurar uma cidade e falar, vou lá naquela cidade. Mas Deus manda o povo ficar no deserto. E Deus diz que vai sustentar o povo todos os dias. Meus amados, Deus vai te sustentar. Creia na palavra de Deus. Tenha fé. Tenha certeza daquilo que Deus está falando contigo essa noite. Deus sustentou aquele povo no deserto. E Deus vai te sustentar nesse mundo atual. Nos dias atuais. De repente, Ele não vai fazer chover pão na sua porta todos os dias, mas vai te abençoar com um emprego, vai te abençoar com uma possibilidade de uma faculdade, vai te abençoar colocando do seu lado uma pessoa que vai te edificar. Deus é o nosso sustento. Deus é aquele que nos sustenta e nós devemos esperar em Deus. Versículo de número 7, lê comigo, versículo 7 e 8. E pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações. Pois, quem somos nós? Para que murmureis contra nós? Prosseguiu Moisés, será isso quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão que vos farte? Porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que vos queixais contra Ele. Pois quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. O terceiro ensinamento, primeiro é não olhe para trás, espere no Senhor. O terceiro ensinamento do deserto de Zim, não devemos murmurar. Meus amados, Deus escuta a murmuração. Você pode estar murmurando contra o seu pastor, contra o seu líder na sua casa, mas Deus escuta a sua murmuração. E você, quando murmura contra a liderança, contra um líder, você não está murmurando contra ele, mas você está murmurando contra o Senhor. Nós vivemos no contexto de mundo, de dias atuais, onde as pessoas não respeitam mais autoridade. Não se respeita mais professor, não se respeita mais pai e mãe, não se respeita mais as pessoas mais velhas, não se respeita prefeito, governador, presidente, e não se respeita líder ministerial, não se respeita pastor, não se respeita bispo, não se respeita missionário, é uma cultura do mundo onde nós vivemos, onde não existe respeito contra a liderança. Aí vem aquela ideia, aquele adágio, aquele pensamento de que eu penso, aquela frase, né? Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Farinha pouca, meu pirão primeiro. E aí eu fico nesse pensamento, onde eu tenho que me dar bem, onde eu tenho que ganhar. Então, eu obedeço uma liderança até quando ela me exorta. Até quando ela puxa minha orelha. Aí, aí não. Enquanto está passando a mão na minha cabeça, enquanto está me dizendo que eu estou indo certo, eu estou lá obedecendo a liderança. Mas quando faz algo que é para me exortar, que é para me mostrar, me confrontar do erro, não, esse líder já não serve mais. E aí eu não obedeço mais à liderança. Aí eu começo a murmurar.
Aí começa a trazer discórdia dentro da igreja. Começa a dizer, olha, aquele ali não vai nele, não vai nele não, não vai com ele não conversa com ele não, não fala com ele não. Meus amados, o povo de Deus murmurava contra Moisés e Arão, mas quem lutou por aqueles homens era Deus. Quando você murmura contra a liderança, você não está fazendo mal a B ou C ou a líderes. Você está fazendo mal a si mesmo, porque você está murmurando contra o Senhor. Não murmure, meus amados. Seja obediente. Se o seu líder ministerial te deu um direcionamento, faça. Mas não fique por trás ou murmurando contra ele, dizendo, olha, por que fez isso? Olha, ele pediu para que eu pudesse ficar se evangelizando 1 hora antes do culto. Misericórdia. Eu vou chegar 1 hora mais cedo. Ele pediu para que eu pudesse fazer, limpasse a cadeira. Meus amados, siga e respeite a liderança. O povo de Deus não estava obedecendo a Moisés e Arão, murmurando contra eles, dizendo, quem são esses dois que nos trouxeram para cá, para esse deserto? Mas ele, achando que estavam murmurando contra apenas Moisés e Arão, estavam murmurando contra Deus. Então, quando você murmura contra a sua liderança, você está murmurando contra Deus. Quando você fica aí de bico fechado contra o seu líder, você está ficando de bico fechado contra o Senhor. Não murmure contra o seu líder, ore por ele. Ore para que Deus possa dar direção através da vida dele. Não murmure contra as lideranças, não murmure, porque assim você vai estar murmurando contra o Senhor. E a Bíblia continua no deserto de Zim, versículo de número 9, vamos ler do 9 ao 10, diz assim, disse Moisés a Arão, dize a toda a congregação dos filhos de Israel, chegai-vos à presença do Senhor, pois ouviu as vossas murmurações. Quando Arão falava a toda a congregação dos filhos de Israel, olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Meus amados, Moisés chega para Arão, nós sabemos que o profeta era Moisés, e Arão era aquele que ajudava Moisés a ser o interlocutor ao povo. E Arão, quando Arão começa a falar aquilo que Moisés pedira, do que o Senhor havia falado com ele, a Bíblia nos mostra que quando eles olharam para o deserto, eles viram a presença do Senhor. Nós devemos, como nós vimos no deserto de Parã, nós devemos nos achegar ao Senhor. Nós devemos nos aproximar do Senhor. Quando eu estou na casa de Deus, quando eu estou num culto, prestando culto ao Senhor, eu devo estar totalmente atento ao momento da ministração da palavra. Porque é o momento quando Deus está falando comigo. É o momento na qual Deus está me direcionando, é o momento na qual Deus está me mostrando o caminho que eu devo seguir. É o momento que Deus vai te dar resposta de oração. É o momento que Deus vai te dar direcionamento. É o momento que Deus vai profetizar na tua vida. Quando Arão falava, eles olharam o deserto e eles viram a glória do Senhor. Quando as sagradas escrituras são lidas, são abertas, são ministradas, Deus se faz presente. Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali estarei presente. Ou seja, Deus se faz presente quando nós meditamos e lemos e pregamos a palavra de Deus. Mas aí durante o louvor eu estou louvando, adorando, só que aí durante a ministração da palavra eu estou preocupado com outras situações. E aí Deus quer falar algo no meu coração, e aí eu perco a oportunidade de ouvir a voz de Deus. No culto, na leitura da Bíblia, nas orações, no momento da tua intimidade com Deus, se achegue a Deus. Preste atenção na presença de Deus. O povo olhou para o deserto e viu a glória do Senhor. Deus está aqui essa noite.
a glória de Deus se faz presente neste lugar. E Ele quer que você veja. Ele quer que você contemple. Mas para isso você precisa estar atento àquilo que Deus está falando contigo. Arão falava aquilo que Moisés dissera para ele falar, porque foi aquilo que Deus mandou Moisés dizer. Então, o que Arão estava dizendo era o quê? Era o que Deus queria dizer, era a palavra de Deus. E aí, quando o povo se atentou e ouviu a voz de Deus, o povo contemplou a presença de Deus, contemplou a glória de Deus. Então, como foi dito aqui durante o louvor, que nós venhamos a estar aqui na casa do Senhor, não para assistir um culto, vou lá ver o culto, não, que eu venho estar na casa do Senhor para prestar culto ao Senhor. Eu faço parte, nós fazemos parte desse momento momento de união e da nossa congregação. Quando nós estamos juntos, nós estamos congregando, prestando culto ao Senhor. Mas se eu estou aqui só para assistir culto, meus amados, você vai assistir e nada vai mudar na sua vida. Porque você precisa prestar, você precisa viver, para que você possa contemplar a presença de Deus e contemplar o sustento de Deus na sua vida. Então, que nós venhamos a mudar a nossa postura, mudar o nosso entendimento. Eu não vou para a casa de Deus apenas para assistir, mas eu vou para a casa de Deus para prestar um culto ao Senhor e me doar de forma completa. Glória a Deus. Ainda continuando nas Sagradas Escrituras, versículos de número 11 e 12, já estou quase encerrando. Diz assim a palavra de Deus, versículo 11: E o Senhor disse a Moisés: Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Diz eles: Ao crepúsculo da tarde comereis a carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus. O povo continuava a murmurar, continuava a maldizer contra Moisés e Arão. E aí Deus fala: Moisés, eu tenho ouvido as murmurações. Então, olha, fala para eles que no crepúsculo da tarde eles vão comer carne, e pela manhã vão comer pão, e eles vão saber que eu sou o Senhor. A Bíblia diz que eu sou o Senhor, vosso Deus. Deus vai agir na sua vida. Acalme-te o coração. De repente você adentrou aqui essa noite, e aí alguém falou assim: nossa, você vai no culto de novo. Você não perde uma quarta-feira, mas a tua vida, de repente, ainda aos olhos naturais, nada mudou. Mas, meus amados, creia que aos olhos espirituais, Deus está trabalhando na sua vida. E daqui a pouco, em breve, você vai começar a contemplar o milagre de Deus com os seus olhos naturais também. Pessoas vão começar a ver e vão falar assim: caramba, olha como a vida dela mudou. Olha como a vida dele está diferente. Olha como a vida dele está mudada, está diferente. Olha como é que as coisas estão diferentes. Olha como é que as coisas mudaram. Olha o semblante dela, olha o semblante dele. O povo estava com fome no deserto. E Deus fala: à tarde, no finalzinho da tarde, comerão carne. E pela manhã terão pão. E eles vão saber que eu sou o Senhor vosso Deus. Meus amados, você pode estar na conta do vermelho, mas creia que Deus vai abrir uma porta de emprego. Creia que Deus pode derramar cura. Que Deus pode trazer e livrar o teu familiar daquele vício. Creia. Não murmure. Não desista. Não olhe para trás. Creia na promessa de Deus. Creia naquilo que Deus tem para a minha, para a sua, para as nossas vidas. E para que nós possamos caminhar para o fim, diz assim a palavra do Senhor, versículo de número 15. Eu quero chamar aqui os irmãos do louvor, que já possam vir subindo, por favor. Versículo de número 15 diz assim: Vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros: que é isto? Pois não sabiam o que era. Disse-lhe Moisés: isto é o pão,
que o Senhor vos dá para vosso alimento. Meus amados, deserto de Zim é o deserto do sustento. Deus vai derramar sobre a sua vida milagres, bênçãos sem medida, bênçãos tal, maná descerá sobre a tua vida. E aí você vai olhar e você vai dizer assim: que é isto? E aí Moisés disse ao povo: isto é o pão que o Senhor vos dá para vosso alimento. Deus vai derramar as bênçãos sobre a tua vida e você de repente vai falar: que isso, Deus? E aí você vai lembrar dessa passagem, você vai lembrar: isso é o pão que Deus me dá como alimento. Quando a porta de emprego se abrir, você vai lembrar que é o pão descendo do céu como alimento para a sua vida. Quando a cura do seu familiar chegar, você vai lembrar que é o Senhor, teu Deus, derramando a cura. Porque Ele é o Senhor, Ele é o vosso Deus. Salmo 23, versículo 1 vai dizer assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Algumas versões diz: o Senhor é meu pastor e nada me falta. O Senhor é o teu pastor. Nós louvamos aqui que Ele deixa as 99 só para me encontrar. O Senhor, Ele tem um carinho e cuidado com cada um de nós, de forma única, de forma excepcional, de forma diferenciada. Cada um é importante, cada um de nós somos importantes para Deus. Vamos ficar de pé. Você é importante para Deus. E nessa série de 9 desertos, Deus nos trouxe à memória a importância que nós temos para Ele. Meus amados, Deus mostrou que nós não devemos viver no pecado. Deus mostrou que nós devemos nos arrepender do pecado. Deus mostrou que nós devemos viver com aliança com Ele. Deus mostrou que com Ele tudo pode ter um novo momento, um novo começo. Deus mostrou que nós temos missões aqui a serem cumpridas. Deus mostrou para nós que a presença dEle é importante para nossas vidas. E nessa noite, finalizando essa série de mensagens, Deus mostrou e mostra para nós que Ele é o nosso sustento. Meus amados, o teu sustento não está no seu trabalho. O teu sustento não está no seu familiar, no seu pai, na sua mãe. O teu sustento está em Deus. É Ele que abre e fecha portas. É Ele que te livra do mal. É Ele que te direciona para o caminho correto. É Ele que te concede a vontade que é boa, perfeita e agradável. Por isso, enquanto os amados irmãos do louvor estarão entoando o cântico, eu quero te convidar a vir aqui à frente. Se você quer e busca o sustento de Deus na tua vida, que você que busca a direção de Deus na tua vida, você que busca a presença de Deus na tua vida, você que busca uma nova aliança com Deus, você que quer um novo recomeço com Deus, você